Olá, sejam bem-vindos ao podcast Descomplicando Relações. Eu sou Rosângela Matos e todos os dias eu ajudo mulheres e casais que desejam viver um relacionamento mais descomplicado. O assunto de hoje, ele é de extrema importância porque é a realidade de muitos casais, infelizmente. Hoje nós falaremos sobre crise no casamento, o que fazer, como sair de uma crise no casamento, como agir, quais decisões são necessárias para que a crise termine mais rapidamente e deixe aprendizados que vão fazer com que o casal se fortaleça ainda mais. Então fique comigo que já já nós vamos começar. Quando a desesperança volta a ser esperança, existe um caminho para que o amor possa voltar a fluir em nossos corações. Eu sei que se você do outro lado está passando por uma crise no seu casamento, é bem provável que você já tenha perdido em algum momento a esperança de que as coisas sejam diferentes. Eu não sei se é uma crise que está começando, eu não sei se é uma crise que já dura muito tempo e talvez você tenha até se acostumado com ela. O fato é que eu quero te dizer que relacionamento não é para ser assim, que não se vive de qualquer jeito, que relacionamento não é isso mesmo. E a partir do momento que você compreender que o relacionamento pode ser diferente, independentemente do tempo que vocês estejam nessa crise, e que sem que as coisas mudem, a relação também não vai mudar, eu acredito que você poderá colocar em prática muitas coisas que você vai ouvir aqui hoje e que certamente vão te fazer refletir sobre essa crise, sobre ações necessárias e também sobre os teus próximos passos ou os passos da sua relação. Eu tenho aqui comigo hoje a Duda, que é parte da Conecta e que faz parte também dessa temporada do podcast. Ela representa você que está do outro lado me assistindo, você que acompanha o meu trabalho, e é muito bom ter a Duda aqui no estúdio. Seja bem-vinda. Olá, Rô, muito obrigada. Sempre é um prazer estar aqui representando todos vocês do outro lado da telinha. Rô, como a gente vai falar sobre a crise no casamento, eu gostaria que tu compartilhasse conosco um pouquinho do que é o amor. O amor, ele é um sentimento. Ele é um sentimento, ele também é uma construção. E para mim, Duda, o amor é uma decisão. O amor é uma escolha que eu faço e o resultado de tudo aquilo que eu construo com alguém é o amor. O amor envolve o servir, envolve a doação, envolve o sacrifício. Não é só um sentimento. E muitas vezes eu fico assustada quando eu vejo as pessoas tratando o amor como se ele fosse só um sentimento. Ah, mas eu amo. E você ama com base em quê? Você ama por quê? E a pessoa não sabe definir, ela só ama, sem compreender que muitas vezes aquele sentimento que ela dá o nome de amor não é amor. O amor é eu estar com alguém escolhendo amar apesar de que muitas vezes a pessoa me magoa, apesar de que muitas vezes a pessoa me machuca, apesar de que muitas vezes eu fico com raiva da pessoa. O amor, ele supera tudo isso. O amor, ele é algo maior. Eu amo essa pessoa, então eu faço aquilo que eu preciso fazer, aquilo que me cabe. Eu amo e por isso eu faço a minha parte. Quando nós pensamos no amor genuíno, uma mãe à noite, quando ela acorda, ela não tem vontade de ir lá e dar mamadeira para o seu filho. Uma noite de baixíssimos graus, ela está com frio, no calorzinho da sua cama, ela não tem vontade, mas por amor ela faz aquilo que precisa ser feito. No relacionamento não é diferente. É óbvio que nós estamos falando de tipos de relacionamentos diferentes, mas o amor é esse movimento que envolve o sacrifício, o se doar, ele é uma decisão. A mãe não pensa naquele momento, ela faz aquilo que ela precisa fazer porque ela ama aquele ser humaninho, porque aquele ser humaninho depende dela. No relacionamento não existe uma dependência, mas existe uma interdependência, onde eu me entrelaço com uma outra vida e eu escolho me comprometer com essa pessoa até o fim dos meus dias e eu decido fazer aquilo dar certo. Então o amor, para os românticos, ele é uma coisa. Só que muitas vezes esse amor romântico é o que faz com que as relações não funcionem.
Porque na prática nós precisamos de um amor que envolve uma decisão de amar e não um sentimento que muda dependendo da situação, que muda dependendo do momento e que faz muitas vezes, inclusive, com que as relações fiquem descartáveis. Porque hoje muitas são as pessoas que estão tornando as relações descartáveis em nome do amor e por um amor que elas não percebem que não é uma decisão, que não é uma construção, que é algo passageiro, é algo emocional, não é algo que tem uma base sólida e forte. Em nome do amor, hoje muitas pessoas estão indo embora, mas que amor é esse? Será que é um amor genuíno? Será que é um amor que realmente vale a pena? Porque não é pra gente olhar pro amor achando que é só um sentimento e lidar com ele dessa forma. É uma ideia um tanto quanto infantil. É sobre perceber o quanto nós estamos construindo relações que envolvem a decisão de amar. Porque sim, no fim da vida e durante a vida também é isso que faz toda a diferença. Rô, e como é que a gente pode perceber que o nosso relacionamento ele não tá funcionando, não tá fluindo bem? Existem vários sinais que um relacionamento dá quando as coisas não vão bem. Quando alguém procura por ajuda terapêutica, uma terapia de casal, geralmente o relacionamento já não está funcionando há 2 anos, assim como quando existe um pedido de divórcio. O que as pessoas não percebem é que o fim ele não começa no ponto final. O fim começa quando algumas coisas param de funcionar e param de dar certo. É claro que existem casos que o divórcio ele já começa no namoro, quando sinais são ignorados, quando alertas são ignorados. Mas num relacionamento mais longo, um tempo antes do fim, do término, do divórcio, existem sinais que vão aparecendo e que são indícios que aquele casal precisa olhar para a relação. Todo sinal negativo em um relacionamento ele é um convite. É um convite para o casal se olhar mais, é um convite para o casal se priorizar mais, é um convite para o casal acertar os ponteiros. Existem os casais que olham, percebem e tomam providências. Existem os casais que olham e pensam, as coisas vão melhorar, é só uma fase. E diante desse pensamento não fazem nada e um sinal, de repente já são 2, 3, 4 e quando o casal percebe não há mais o que ser reconstruído. Porque o amor ele também morre. Ele morre a partir do momento que as pessoas não fazem aquilo que precisa ser feito, a partir do momento que as relações vão sendo deixadas para depois, a partir do momento que existe o tanto faz na relação. Então, entender esses sinais ajuda muito o casal a conseguir avaliar aquilo que vai fazer diferença para que decisões rápidas sejam tomadas e a crise não tome uma grande proporção. Então, os sinais, excesso de crítica. Quando nós pensamos nas críticas, nós precisamos lembrar que as críticas são parte da vida. Nós vamos criticar, nós vamos ser criticados, mas a gente sempre precisa avaliar o quanto isso acontece, com que frequência que isso acontece. Em um relacionamento que está em crise, em um relacionamento que não está mais funcionando, as críticas, elas são sempre presentes. Tudo é criticado, tudo é ruim, tudo é negativo. A cada coisa boa que acontece, existem 4 ruins que acontecem também. Por quê? Porque o foco está no negativo e não no positivo. Então, nada mais do que a outra parte faz é o suficiente. Tudo é ruim, tudo precisa ser refeito. E esse excesso de críticas, ele provoca um distanciamento físico, um distanciamento emocional, e ele é uma agressão. A pessoa que ela é criticada o tempo todo, ela se sente agredida, ela se sente anulada, invalidada, e isso faz com que essa parte emocional do relacionamento, ela começa a ser impactada, porque a relação, ela já não tem mais uma base forte, a relação já não tem mais uma parte sólida que vai fazer realmente com que o relacionamento continue fortalecido. Segundo sinal que é importante ser observado, o afastamento. Não só pelas críticas, mas por outros motivos, o relacionamento pode começar a ter um distanciamento que vai fazendo cada vez mais com que o casal não tenha vontade de conversar, não tenha vontade de compartilhar. E aí tem um muro. Deitam na mesma cama, pagam as mesmas contas, veem os mesmos amigos, tem uma rotina ali sendo compartilhada, mas não estão mais conectados, tem um afastamento. Às vezes, esse afastamento é visível. É aquele selinho de manhã cedo, cada um vai para sua vida, um não fala com o outro, um não compartilha com o outro, voltam à noite e deitam na mesma cama. Só que às vezes é aquele
afastamento emocional, estão ali presentes no mesmo ambiente, rindo juntos, viajando juntos, curtindo juntos. Quem olha de fora fala, nossa, que casal perfeito, que casal ótimo. Só que eles estão afastados emocionalmente, não estão mais conectados, não tem mais aquela relação profunda. Talvez, muitas vezes, nunca tiveram uma relação profunda. Só que também tem essa questão que esse afastamento, às vezes, no início, ele é o menor, e ele vai aumentando com o passar do tempo. Eu já atendi casais em crise, com grande afastamento, que nunca foram realmente próximos e íntimos. Que começaram a relação já um tanto quanto afastados e que isso foi piorando com o passar do tempo, até que entenderam que a relação tinha ficado realmente ruim. Relação rasa. Uma relação, ela precisa ser profunda. E para uma relação ser profunda, a franqueza é parte, o sacrifício, a decisão, aquele compromisso genuíno com a outra pessoa. Quando a relação é rasa, ela aparentemente é muito boa. Quando você olha, você diz, opa, que relação boa. Só que quando você começa a conviver, quando você começa a avaliar aquilo que realmente torna a relação profunda, você percebe que ela é muito rasa. Ela é aquela relação de Instagram, aquela relação de Facebook, onde tudo é muito lindo. Só que aquele casal não se conhece genuinamente. Aquele casal não faz trocas que realmente importam e que vão fazer a diferença naquele relacionamento. Então, esse lugar de cada um olhar para sua vida, cada um cuidar do que é seu, cada um fazer por si, não é um fazendo pelo outro, é não ter a permissão para que cada um seja quem realmente é no relacionamento. Um tem que se moldar aos desejos do outro para não ter brigas, para não ter desentendimento. E com isso a pessoa vai se afastando. E com isso a pessoa acha que ela não tem mais para contribuir, não tem mais para entregar. E ela vai perdendo literalmente o tesão pelo relacionamento. Então, essa relação rasa, onde tudo à primeira vista parece muito bom, só que quando você olha não tem profundidade. Então, são dois estranhos que compartilham a vida, são dois estranhos que compartilham a mesma casa, mas que não estão inteiros um para o outro. Falta de intimidade. A intimidade, ela não é só o sexo, mas ela também é o sexo. Não existe hoje uma concordância na área da psicologia sobre quantas relações sexuais são necessárias para um casamento ser considerado bem-sucedido. Mas já existem pesquisas que mostram que quando o casal tem 12 relações sexuais ou menos por ano, o relacionamento está em crise. Isso porque o sexo é para ser algo muito bom entre o casal, é para ser um momento de troca. Então, quando não existe mais essa intimidade, nem o desejo da intimidade em relações jovens, casais jovens, esse é um sinal de alerta. Só que vamos além. Vamos para um lugar de que a intimidade também é uma encoxadinha na cozinha. A intimidade é um beijo de língua fora da cama, sem a intenção de ter sexo. A intimidade é o aconchego, é ficar juntinho, é abraço, é pezinho com pezinho. É essa troca que o casal faz e que é tão preciosa entre o casal. Então, em um relacionamento saudável, funcional, é natural que as pessoas queiram ficar juntas, que elas queiram ficar próximas. Agora, quando a relação não está boa, cada um vai para um lado. E aquilo ali é deixado para depois. E aí os amigos são mais importantes, o pai e a mãe são mais importantes, os filhos são mais importantes, o trabalho é mais importante. Tudo é mais importante do que ter intimidade com o cônjuge. Então, esse lugar de falta de intimidade é um alerta, não só para um relacionamento em crise, como também para o fato de que provavelmente o casal está trocando de papel no relacionamento. Para o fato que aquele casal não está mais intimamente ligado e que eles não estão mais se enxergando como homem e mulher na relação. Então, olhar para isso faz diferença, porque muitas vezes é a primeira coisa que começa a surgir. Essa desconexão íntima e que vai levando para outros sinais posteriormente. Desconexão emocional. Em vários momentos aqui da lista que eu fiz, né, de alguns exemplos, eu falei sobre essa desconexão e os efeitos dessa desconexão. Quando nós nos conectamos com alguém, nós podemos nos conectar de algumas formas, tá? A conexão física, eu me conecto porque eu acho a pessoa bonita visualmente, porque eu acho a pessoa interessante, porque eu valorizo atributos que aquela pessoa tem. A
conexão mental, eu tenho ideias muito parecidas, nós temos uma visão parecida de mundo, uma visão religiosa, política, de ideias, de visões. E isso gera uma conexão que não precisa necessariamente virar uma relação íntima, porque às vezes é um colega de trabalho, um colega de faculdade, alguém que você admira e que você tem uma conexão mental muito forte com a pessoa. E a conexão emocional, ela é uma conexão que está totalmente inserida num contexto de relacionamento. As outras conexões também são importantes num relacionamento. Só que a conexão emocional é o que faz você se entregar para o relacionamento. Eu tenho conexão física com alguém, mas eu não tenho conexão emocional e eu não tenho conexão mental. Dificilmente isso vai virar relacionamento. Eu tenho uma conexão só mental. Dificilmente vai virar relacionamento. Eu tenho uma conexão mental e eu tenho uma conexão física, mas eu não tenho uma conexão emocional. Pode até virar um relacionamento, só que eu não vou me entregar para o relacionamento. Então, a conexão emocional, ela faz as pessoas estarem inteiras ali. E não existe conexão emocional sem vulnerabilidade. Então, quando não existe mais conexão emocional, eu não sei das vulnerabilidades do meu parceiro. Eu não sei o que dói nele. Eu não sei onde dói. Eu não sei por aquilo que ele passa. A vida dele é uma vida que eu sei detalhes. Eu não sei detalhes, eu sei coisas que ele compartilha comigo ou que chegam até mim por outras pessoas. Então, na ausência da conexão emocional, nós vamos ter sempre pessoas que se sentem muito solitárias no relacionamento. É a tal da solidão acompanhada. Você tem alguém ao seu lado, mas você se sente muito sozinha ou muito sozinho. Você não sente que tem um espaço seguro para você compartilhar as suas dores, para você falar sobre aquilo que te incomoda. Então, esses são sinais de problemas no relacionamento. Além disso, tem um outro sinal que nos últimos anos ele vem se tornando cada vez mais frequente, Duda, que é a troca de papéis. A mulher no lugar de guerreira, dando conta de tudo, fazendo tudo, completamente sobrecarregada. E o homem num lugar muito confortável, que também não é confortável, mas parece confortável, onde ele fica ali esperando que a mulher faça, e ele também não sente que ele é valorizado naquele relacionamento, ele sente que aquela mulher não precisa dele, ele sente que a qualquer momento ele pode ser mandado embora daquela relação, e ele não se dedica e não faz a parte dele. Então, essa troca de papéis, ela é extremamente prejudicial, e ela é um sinal gritante de alerta que o relacionamento está passando por uma crise, está passando por um problema, e que talvez no início não seja percebido. A mulher vai carregando aqueles pesos, vai dando conta, achando que tá tudo bem, que ela vai dar conta e que é só uma fase. O homem vai ficando acomodado e aí aquilo vai indo, meses, anos. Quando se percebe, os papéis estão trocados, um não admira mais o outro, não tem mais sexualidade, não tem mais conversa e o relacionamento realmente vai pro ralo, tá? Então, esses são alguns sinais. É claro que existem outros sinais, mas se você do outro lado perceber algum desses ou mais do que um, já ligue o teu alerta e comece a avaliar o teu relacionamento, porque mesmo que vocês não estejam em uma crise, vocês provavelmente estão caminhando para uma. Rô, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e quando a gente retornar, a gente vê algumas dicas de como a gente pode fazer uma mudança. Ingetec Centro Automotivo. Deixe-nos cuidar do seu carro. Com nossa manutenção automotiva em câmbio automático especializado. Cuide do seu carro e o restante da manutenção deixe com a gente. Ingetec Centro Automotivo em Nova Prata. Ingetec Centro Automotivo. A Fêmine agora é Lua Cetim. Uma marca que quer acompanhar as mulheres em todas as fases da lua, proporcionando momentos especiais e confortáveis. A Fêmine agora é Lua Cetim. Oraculis Experience, um espaço no centro de Nova Prata, com um universo de oportunidades e conexões que promove a união entre propósito e empreendedorismo. Em nossa sala de atendimento, oferecemos diversas terapias, estética corporal e facial. Sala de vivências com pequenos grupos que buscam autoconhecimento e compartilhamento de estudos, práticas e saberes. Para maior conveniência, oferecemos atendimento online. Junte-se a este universo vibrante, onde a busca pelo bem-estar físico e mental
O crescimento pessoal e o empreendedorismo se entrelaçam. Rejuvenescer com naturalidade é possível. Entender suas expectativas e combinar tratamentos é o segredo para envelhecer de forma elegante e saudável. Doutora Ana Cláudia Leal. Atendimentos em Nova Prata e Veranópolis. Atenção, senhores passageiros. Sua próxima viagem está aqui. Bem-vindo a Prata Vera Serviços de Viagens. Aqui você encontra roteiros personalizados para viajar com segurança e tranquilidade, pois nossa equipe vai cuidar de todos os detalhes para você. Se for viajar a trabalho, nós fazemos a gestão da sua viagem com suporte profissional especializado, economia de tempo e valores especiais. Na Prata Vera Viagens, nós trabalhamos com as pessoas, com sonhos e, principalmente, com histórias. Venha viver a sua história com a gente. We're pulling into the party and we're shaking off the dust. It's been a damn long week and all we wanna be is way too drunk. Wanna feel a warm body, wanna dance until we're numb. We're drowning out the world tonight with plastic bottle rum. All pretending we know what we're doing, but... Estamos de volta e, Rô, agora que a gente conseguiu observar que o nosso casamento não está indo tão bem, quem é responsável por iniciar uma mudança? Aquele que percebeu que o relacionamento precisa de ajuda. Identificou que o relacionamento está em perigo, viu que as coisas não estão funcionando, não é momento de ficar no ego, no orgulho, na teimosia, naquele lugar de se ele não faz, eu também não vou fazer, se ela não faz, eu também não vou fazer. Então, quem percebeu que o relacionamento está em crise, tem a responsabilidade de começar a fazer alguma coisa. Eu imagino o seguinte, você tá num relacionamento com uma pessoa que você escolheu, com uma pessoa que você gosta, com uma pessoa que você ama, uma pessoa que você quer ter ao teu lado, e você vê que as coisas não estão bem. Você vai pagar pra ver? Esperando que as coisas mudem magicamente, ou você vai fazer alguma coisa? Parece estranho, mas muitas são as pessoas que ficam pagando pra ver, que ficam ali esperando pra ver. Tá, mas ele não vai fazer nada mesmo? Mas ela não vai fazer nada mesmo? Então, nós precisamos ir para um lugar de maturidade, um lugar de pessoas adultas. E pessoas adultas entendem a sua responsabilidade diante de tudo aquilo que acontece. Eu posso muito bem culpar o outro, eu posso muito bem apontar o dedo, eu posso muito bem me sentir injustiçada. E eu tô falando agora para mulheres porque são mulheres que falam mais comigo no dia a dia e que trazem para mim muito mais as questões de relacionamento. Isso porque as mulheres prestam mais atenção a tudo aquilo que acontece. A mulher, ela é extremamente inteligente quando se trata de relacionamento, porque é uma área que a mulher acaba desenvolvendo mais, justamente porque ela busca mais realização nessa área. Não que o homem não busque, mas a mulher se realiza mais no amor, e eu já bati muito nessa tecla. Quanto mais as mulheres compreenderem isso, mais elas vão perceber que isso não é ruim. Não é uma imposição, é uma escolha. A mulher escolhe, né, de se desenvolver mais no amor, porque quando o relacionamento está indo bem, a mulher se sente completamente realizada, inteira. Então não tem nada de errado. Se é uma coisa que vai fazer bem pra você, comece a mudança. Se o teu relacionamento estando bem, isso vai te fazer feliz, mude, faça o que te cabe, estude, aprimore, compre cursos, faça terapia, faça, não só pela tua relação, mas por você também, porque se a tua relação tem crise, é muito provável que você também não esteja bem nesse relacionamento, e aí não adianta ficar ali sentadinha, esperando que o outro faça alguma coisa, que o outro se movimente, e se o outro não se movimentar? E se o outro demorar muito tempo para perceber a crise? E se quando o outro perceber a crise for tarde demais? E aí você que tinha percebido não fez nada. Como que um relacionamento adulto será construído dessa forma? Não tem como. Então, percebeu que a relação precisa de mudanças? Faça essas mudanças. Mas uma coisa que nós precisamos olhar é que, concordando ou discordando, homens e mulheres têm características diferentes e, por consequência, habilidades diferentes. As mulheres, elas têm mais facilidade para tudo aquilo que é emocional, para tudo aquilo que envolve a parte religiosa, para tudo aquilo que envolve fé, conexão. As mulheres têm mais facilidade com os detalhes, com a beleza. Elas têm mais conexão com tudo aquilo que tem leveza, beleza, que tem essa conexão profunda.
Os homens, eles têm mais facilidade com tudo aquilo que é concreto, com tudo aquilo que envolve foco, com tudo aquilo que envolve disciplina, razão, com tudo aquilo que envolve a construção de um trabalho, um sacrifício braçal. Então, não que não existam mulheres que não têm mais facilidade nesse campo, e não existam homens que não têm mais facilidade na parte emocional, mas de maneira geral é isso que acontece, e é isso que eu comprovo todos os dias falando com pessoas. Eu atendo casais todos os dias, então eu ouço relatos e eu vejo isso na prática, não é só teoria, é prática também. E aí o que acontece? A mulher, ela tem mais facilidade, muitas vezes, para começar a mudança, porque ela tem mais influência sobre o parceiro. Ela consegue com jeitinho, com amorosidade, com doçura, muitas vezes influenciar o parceiro em algo que para ele já era uma conversa fechada. Ela consegue ir aos poucos, do jeitinho dela, conquistando aquele homem para ele fazer o que ela quer. E tem mulheres que estão conscientes disso e usam esse poder a favor para um relacionamento bom, mas tem mulheres que desperdiçam isso entrando em batalhas inúteis, achando que os homens precisam ser como as mulheres e que é uma imposição social e que os homens não são estimulados e que por isso eles não se desenvolvem. Mas a questão é que enquanto elas fazem tudo isso, elas estão perdendo um precioso tempo para construírem e viverem o relacionamento que elas tanto desejam. Então a questão é, a partir do momento que eu entro numa batalha, que eu entro numa guerra, eu tenho que estar consciente que eu também estou perdendo. O meu relacionamento é tão importante para mim, ser feliz é tão importante para mim, então por que eu vou deixar isso nas mãos de uma outra pessoa? De maneira geral, são as mulheres que percebem primeiro a crise. Logo, elas têm mais possibilidade para começar a mudança. Mas se aconteceu o contrário, foi o parceiro que percebeu isso, é hora dele se movimentar, é hora dele fazer coisas para que a relação saia daquele cenário, tá? Então, é importante tomar essa decisão. O amor constrange. Essa é uma frase que eu gosto muito, um pensamento que eu gosto muito. Por quê? Porque engloba tudo aquilo que envolve eu me doar, eu servir e eu fazer o meu melhor. Quando a relação não está funcionando e eu fico ali brigando, criticando, batendo, reclamando, eu faço isso com o intuito que as coisas se resolvam, mas elas não se resolvem. O amor constrange porque quando eu dou o meu melhor para o outro e o outro não está me dando o melhor dele, se ele é um ser humano bom, ele fica constrangido. Se ele é uma pessoa de valores e princípios, quando eu dou o meu melhor e dar o meu melhor não é fazer tudo, não é carregar toda a relação nas costas, aquela pessoa fica constrangida. E diante desse constrangimento, a pessoa consegue ter percepções das coisas que ela própria precisa mudar. Então, fazer o meu melhor, começar a mudança, dar o meu melhor ao outro, jamais será sinal de fraqueza. É sinal de força, é sinal de disposição para viver algo bom, que mesmo que não seja naquele relacionamento, mesmo que a pessoa faça o melhor dela e tenha que sair dali, ela não vai mais aceitar qualquer coisa para estar num relacionamento. Então, para quem está em dúvida sobre começar ou não, lembre-se, o amor constrange. E com esse pensamento, eu acredito que muitas pessoas vão conseguir tomar decisões que vão ser bem importantes para sair de uma crise no casamento. Rô, então, se eu estiver lá no meu casamento e eu notei que não tá tudo legal, que tem algo a melhorar, tu acha que vale a pena a gente se sacrificar para salvar a nossa relação? Com certeza vale. O que é sacrifício? O sacrifício, num olhar mais aprofundado, né, sobre o significado dele, significa tornar sagrado. Tornar sagrado é o sacrifício. Então, não é qualquer sacrifício, não é fazer qualquer coisa, não é fazer de qualquer jeito. Mas eu estou num casamento. E aqui eu tô falando, né, de casamentos que podem ter 5 anos ou 20 anos. As coisas não estão funcionando, nós estamos passando por uma crise, seja uma crise provocada, que ela foi acontecendo e alguém tomou uma decisão ruim naquela relação, e isso gerou várias brigas e desgastes, então coisas foram provocadas ali por decisões tomadas, seja uma crise que foi consequência de decisões externas, por exemplo, uma crise financeira no mercado de trabalho que os dois atuam pode gerar uma crise no relacionamento. A pandemia foi um fator externo que gerou várias crises, tá? Então, tem um fator externo que está motivando uma crise entre o casal.
o nascimento dos filhos, o falecimento de um pai, de uma mãe, de um dos cônjuges, existem uma demissão, um problema psicológico, emocional. Existem vários fatores que podem levar a uma crise. Eu olhei para o meu casamento, olhei para o meu parceiro, para minha parceira, identifiquei que tem uma crise. Percebi que não tá funcionando, as coisas não vão bem. E eu entendi que as coisas não vão melhorar com o passar do tempo, porque isso não acontece. Isso é uma utopia, ficar esperando que o relacionamento melhore. As pessoas fazem isso muitas vezes por anos e não funciona. Entendi, agora eu preciso tomar uma decisão. Sacrificar algumas coisas para manter uma relação que num contexto é muito positiva, com alguém que tem valores, que é bom, que tem princípios, jamais será perda de tempo. Perda de tempo é você se sacrificar por alguém que não vale a pena. É você se sacrificar por alguém que não tem princípios, não tem caráter, por alguém que não se importa com relacionamento. E talvez, estando do outro lado uma pessoa muito machucada, essa pessoa tenha narrativas na sua mente de que o outro não tem caráter, não tem valores e não se importa. Só que é sempre importante investigar e avaliar isso, porque a nossa mente, às vezes, não está nos falando toda a verdade, é só uma parte, aquela parte que nos dói, né? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo comum. Uma traição no relacionamento. A pessoa que foi traída, provavelmente agora me ouvindo, vai dizer, então não vale a pena me sacrificar porque ele me traiu, ele não vale nada, ele não tem caráter e ele não me ama. Inclusive tem um episódio, 2, né, sobre traição. Quem foi traída, por favor, volte lá e assista esses episódios porque eles são necessários. Assistindo os episódios, a pessoa vai conseguir compreender que a traição vai muito além daquilo que aconteceu e ela sempre tem um contexto. Não dá pra você avaliar se a pessoa tem caráter ou não por uma decisão que a pessoa toma. Nesse caso, eu sugiro que a pessoa do outro lado pare, respire, entenda o que aconteceu realmente e por que ela está tão ferida e magoada, o que ela precisa e avalie toda a história com a outra pessoa. Uma situação, uma pessoa que traiu você uma vez, uma pessoa que errou com você uma vez, ou uma pessoa que omitiu alguma coisa, que te magoou, porque dá pra magoar no relacionamento de diversas formas. Outra situação é uma pessoa que sempre fez isso com você. Uma pessoa que desde o início do relacionamento jamais foi confiável. Uma pessoa que mentiu o tempo todo. Uma pessoa que nunca esteve disponível para a relação. É outro cenário. Então, quando você vai se sacrificar, você precisa avaliar muito bem pelo que você está se sacrificando e por quem você está se sacrificando. Então, sim, o sacrifício vale a pena. Quando aquela história vale a pena, quando aquele casamento vale a pena, quando o cônjuge vale a pena. Nesse caso, é uma decisão sábia e vale para os dois lados, tanto para homens como para mulheres. Se sacrificar tem relação com humildade, tem relação com algo maior, sabe? Genuíno, com um servir, com uma doação. Mas não é para fazer de qualquer jeito, não é para fazer por fazer, não é para fazer para contar pontinhos ali ou para insistir em algo que não está funcionando. É realmente uma decisão dentro de um tempo que você vai tomar para ver o que poderá ser diferente. Eu acredito que depois que você está num casamento, se você chega numa crise, você tem o dever de tentar fazer o teu melhor por aquela relação antes de ir embora. Se é uma crise e se os dois estão dispostos a passar por essa crise. Agora, não é o cenário, não é o contexto, é uma relação que sempre foi disfuncional. Aí é uma outra situação. Aqui a gente tá olhando muito mais para crises no casamento e para o que fazer diante delas. Rô, e o que é a janela do tempo? Como ela funciona? Como a gente pode observar que isso está acontecendo? A janela de tempo, ela é uma pergunta que inclusive surge com muita frequência no meu Instagram, porque eu falo muito sobre a janela de tempo. Inclusive já falei sobre ela em outros conteúdos do podcast. Quem me acompanha há mais tempo provavelmente já me ouviu falar nesse termo. Janela de tempo é um período que eu vou determinar que eu vou fazer o meu melhor pelo meu relacionamento. Nesse período eu não vou criticar, eu não vou brigar, eu não vou ficar tentando ter DRs com o outro, eu não vou ficar pondo a relação em xeque, eu não vou fazer ameaças, eu simplesmente vou fazer a minha parte. E olha que fazer a sua parte já é muita coisa.
Porque muitas vezes a pessoa não tá nem fazendo a sua parte e está olhando pro outro. Não é nem um pouco fácil colocar uma janela de tempo. Por quê? Porque nós, o tempo todo, temos gatilhos e nós vamos ter vontade de criticar, de brigar. Então, é necessário trabalhar as próprias emoções, gerir as próprias emoções para conseguir dar conta disso. O que eu sugiro? Uma janela de tempo de 3 a 6 meses, onde a pessoa vai se dedicar a fazer o seu melhor. Estou numa crise no meu casamento, é um casamento que já tem muito tempo, nós até aqui construímos uma relação muito boa, mas essa relação não está mais funcionando, essa relação não está bem, nós estamos muito afastados. Determine uma janela de tempo e faça a tua parte. O que é fazer a tua parte? É movimentar a relação, é trazer mais romance para a relação, é trazer mais leveza, é gerar proximidade com ações, é realmente reconectar, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre por onde começar uma reconstrução do relacionamento, como sair da crise. Mas antes de querer sair da crise, é necessário decidir se você vai fazer a sua parte e por quanto tempo. Porque se você fica só tentando, e você não sabe por quanto tempo, você pode passar anos se dedicando de pouquinho em pouquinho. Aí você faz um pouquinho, o outro não reage como você espera. Aí você para. Aí você desiste mais um pouco e vai seguindo a vida. Aí 3 meses depois você tem acesso a um conteúdo que é um estímulo para você fazer mais um pouquinho. Aí você vai lá e faz mais um pouquinho, o outro não reage, aí você fica decepcionada, segue a vida. Quando você percebe, você tá há 5 anos numa crise no casamento fazendo pouquinho que não dá certo. As coisas não funcionam picotadas, as coisas não funcionam quando elas não têm consistência. Então, quando você quer ver um resultado diferente, você não pode basear que a realidade será de uma ação para todo o resultado do mundo. Você vai precisar fazer e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Essa é a ideia da janela de tempo, é um compromisso. E aí você assume esse compromisso e pode falar para o outro: olha, eu avaliei aqui várias coisas, eu ouvi um podcast, eu assisti uma aula, eu estou fazendo um curso, eu estou indo para terapia, eu fiz uma avaliação, não sei. Mas eu cheguei à conclusão que nós estamos vivendo um relacionamento bastante difícil. Nós estamos num momento de desconexão. E eu quero muito esse casamento. Eu acredito muito em nós dois. Eu acredito muito que nós podemos ter uma relação boa. Mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso muito ter você comigo nesse momento. Mas, por enquanto, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazendo o que me cabe. Eu não posso controlar você, eu não posso fazer por você, mas eu posso fazer por mim. Então, durante um tempo, eu vou fazer o meu melhor para essa relação. E eu gostaria muito que você pensasse em fazer o teu melhor também. Você não brigou, você não xingou, você não culpou, você só disse: olha, eu vejo que as coisas estão assim e eu preciso disso. É uma comunicação sem violência. Você sinaliza pro outro e depois você chega, não vai mais voltar e conversar de novo na semana seguinte e na outra semana. Não, falou, tá falado, agora você vai agir. E como que você vai agir? Parando e refletindo sobre quais são as lacunas dessa relação, o que não está funcionando. E aí o que não está funcionando, você ajusta, você melhora, você faz a sua parte. Sem vontade, às vezes. Por que sem vontade? Porque quando as coisas estão ruins, a gente não tem vontade. Uma coisa é você falar para um casal apaixonado, fazer coisas enormes e sacrifícios grandiosos. Eles fazem no início, mudam de cidade, mudam de trabalho, dorme tarde, acorda cedo, passa todo final de semana junto, mesmo que tenha que depois viajar 2.000 quilômetros. Faz coisas que depois que a fase da paixão passa, elas se tornam mais desafiadoras. Nós estamos falando de um relacionamento, talvez de muitos anos, que está em crise há muito tempo, que as pessoas já estão desgastadas, provavelmente, ou bastante desconectadas, e aquele relacionamento que não tem briga, mas também não tem conexão, ou aquele casal que todo dia tá ali batendo de frente. Então, é claro que talvez um ou nenhum dos dois queiram fazer nada pelo relacionamento. É por isso que uma das partes precisa pegar para si a responsabilidade de dizer: vou fazer o meu melhor. E fazer o seu melhor, às vezes, é ter que recomeçar de novo, porque aí você vai lá e faz o seu melhor, não funciona. Aí no outro dia você vai e faz de novo. E aí você faz de novo e às vezes você vê que daquele jeito não tá funcionando, você muda o jeito que você tá fazendo. Porque você entende que não vai ser simples. Não é simples, gente. Só que aí tem uma outra questão. O divórcio também não é simples. O divórcio é delicado, é complexo e, na minha visão, serve para a minoria dos casos.
Não são a maioria das pessoas que tem que se separar, a minoria. Existem relações doentes, relações muito, muito, muito difíceis, assim, tóxicas, e que realmente precisam acabar. Mas muitas vezes são pessoas imaturas que não sabem se relacionar e que saem de um relacionamento sem compreender que, se elas não mudarem, aquele só é o primeiro ou segundo divórcio da vida. Elas vão continuar se casando, se separando, porque os problemas não foram resolvidos. Então, o divórcio não é para todo mundo e dá muito trabalho se divorciar, dá muito trabalho reconstruir a vida. Se você já tem algo com alguém e esse algo vale a pena e esse alguém vale a pena, é hora de avaliar o que precisa ser feito. E claro que nós temos muito mais para conversar. Vamos fazer um breve intervalo e já voltaremos. Viva Farma. Com a gente você pode contar. Linha completa de medicamentos e suplementos. Perfumaria com importados da melhor qualidade. Maquiagens, skincare e aromatizador de ambientes. No centro de Nova Prata, em 3 endereços. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 23 horas. Domingo, das 7h30 às 22h30. Mila Acessórios conta com mais de 20 mil itens. Bijuteria, semijoias, bolsas, carteiras, maquiagens e variada linha de acessórios de cabelo. Casual chique é Mila Acessórios. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. A loja Tecmania tem para oferecer a você uma grande variedade de produtos, desde toda a linha de celular e acessórios que facilitam seu uso, também computadores gamer e manutenção dos mesmos. O atendimento é personalizado para ajudá-los na melhor escolha. Venham para a Tecmania conhecer o nosso espaço. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre por quilo, à la carte e delivery de terça a sábado. Qualidade e procedência nos produtos, com um ótimo preço. Além de contar com espaço Kids e um novo espaço para eventos. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Venha conhecer o nosso novo cardápio, com a novidade Izakaya, comida de boteco japonesa. iTrend, há mais de 10 anos de atuação no litoral gaúcho. Equipe com corretores especializados, incluindo profissionais da Serra, focados em atender a região na aquisição de terrenos, casas, apartamentos ou seu projeto de construção no litoral. Parcerias estratégicas com as melhores construtoras. Conte com a iTrend para ser seu guia em direção à realização do seu sonho. iTrend. Voltamos e hoje nós estamos falando sobre casamento em crise, o que fazer. Até aqui nós já falamos sobre o que é o amor, já falamos sobre alguns sinais que o relacionamento não está funcionando, como por exemplo, o excesso de críticas, o afastamento, uma relação rasa, falta de intimidade, desconexão emocional e troca de papéis. Falamos também sobre como começar a mudança, quem precisa começar a mudança e sobre todo um contexto que envolve sair de uma crise no casamento e o quanto cada um tem responsabilidade para assumir que pode fazer o seu melhor pela relação. Falamos também sobre janela de tempo, que é algo primordial e essencial para quem está vivendo um tempo de caos no relacionamento. Sem a janela de tempo, as coisas ficam muito difíceis de serem resolvidas. E na minha experiência, por inúmeros relatos que eu já recebi de clientes, por dezenas, centenas de acompanhamentos que eu já fiz de casais, eu posso afirmar para vocês que ter uma janela de tempo no relacionamento faz uma diferença enorme. E Duda, o que mais agora nós temos? Porque com certeza quem tá em casa quer parte prática, né? Agora a gente quer praticar, né? Eu acho que quem tá aí em casa também quer saber o que fazer para recomeçar. Por onde, né? Por onde que eu recomeço? Por onde que a gente faz?
E vamos lá. Aconteceu uma quebra no relacionamento, uma crise. A crise, ela quebrou o relacionamento. Não importa se o relacionamento tem 2 anos, 10 anos ou 20 anos. O que isso significa? Não dá pra voltar no ponto zero. Não dá pra voltar onde a relação estava. Não dá pra fazer com que a relação... mas eu queria que fosse como era antes. Não estava funcionando mais. Por isso que a relação teve uma quebra. Então, é necessário fazer diferente do agora para frente. E aí, o casal vai encontrar o seu jeito, a sua forma. Colocou uma janela de tempo, a pessoa começa a se movimentar para mudar as coisas. Seja o homem, seja a mulher, quem quer que seja. Tá? Um dos dois assume a responsabilidade e vai se movimentando. Por quê? O efeito espelhamento no relacionamento. Quanto mais eu faço o meu melhor, mais eu inspiro o outro a fazer o melhor. Tudo aquilo que eu faço gera um comportamento no outro. Então, se eu chego aqui brigando com você, provavelmente você vai me tratar mal. Se eu chego aqui tratando você bem, provavelmente você vai me tratar bem. Esse é o efeito espelhamento, que acontece muito nas nossas relações interpessoais. No nosso relacionamento, isso é diário, é cotidiano. Então, quando nós entendemos o poder do efeito espelhamento, nós escolhemos quais atitudes nós vamos ter e o quanto nós seremos estratégicas nas nossas relações, tá? Então, qual é a ideia? Quebrou o relacionamento. Não dá pra voltar ao que era, é daqui pra frente, mas por onde recomeçar? Então eu vou trazer aqui a pirâmide do relacionamento, que é uma base estruturada para que o casal entenda por onde começar. Uma das partes provavelmente vai começar sozinha. Se os dois estiverem muito conscientes, é mais fácil. Inclusive, se você é mulher, está assistindo, compartilhe com o teu parceiro. Se você é homem, está assistindo, compartilhe com a tua parceira, para que a pessoa também possa, do outro lado, entender um pouco do que está acontecendo nesse momento e pensar até com você em soluções, porque isso facilita, agiliza, faz com que o processo seja mais rápido. Entendeu a crise, enxergou a crise, o que fazer agora? A pirâmide do relacionamento, ela é como se fosse uma casa. Pensa numa casinha com uma estrutura, tá? E essa estrutura, ela tem uma base, ela tem pontos que são muito importantes da relação. E nós não podemos começar a construir uma casa pelo telhado, pela parte de cima. Nós temos que começar pela parte de baixo, porque caso contrário, a parte de cima não se sustenta. O que significa isso? Muitos casais tentam voltar o relacionamento, tentam dar mais uma chance, fazendo assim, tem uma conversa, desabafam sobre aquilo que não está funcionando e aí ficam fazendo promessas um pro outro assim: mas então você vai mudar, mas então eu vou mudar, mas então vamos combinar aqui o que nós vamos fazer. Só que aquilo de uma forma rasa, são promessas, não tem nada de concretude, não tem nada de eu vou agir dessa forma aqui, eu vou tirar o lixo à noite, eu vou parar de ir no futebol 2 vezes por semana, eu vou te ligar mais, eu vou preparar as nossas refeições 1 vez por semana para termos um momento de qualidade. Não tem uma decisão, eu vou fazer isso aqui. São promessas, eu vou melhorar então, eu também vou melhorar. E fica nisso. E aí 1 semana depois, passa aquela fase lua de mel, porque toda vez que o casal tenta voltar pra ficar bem no relacionamento, mesmo que eles não tenham se separado, só estejam mais afastados, é tudo lindo no começo. É fase lua de mel. Por quê? Porque os dois estão ali motivados, e aí teve aquele medo da perda, isso aumenta o tesão, né? Aumenta a libido espontânea da relação. Só que isso passa, em 10, 15 dias passa. E aí volta o estranhamento, voltam os problemas. Então, identificou que as coisas não estão funcionando, não adianta fazer promessas vazias. O combinado não sai caro. O que é o combinado? Ações concretas, tá? Então, essa é a frase da vida. Eu sei que a Duda gosta muito dessa frase, né? O combinado não sai caro. Só que o combinado, ele eu combinei hoje que eu estaria aqui num determinado horário para gravar. Esse é um combinado. O que é uma promessa? Amanhã eu vou gravar. Amanhã eu vou gravar, mas eu posso vir às 10, às 11, meio-dia, às 13 horas. Isso é uma promessa. E aí, quem está do outro lado não sabe o que esperar de mim. E não pode conversar comigo caso eu não cumpra aquilo que deveria ter sido feito, porque não foi feito um combinado. Então, o combinado, ele é concreto e sempre tem uma ação junto com o combinado, tá? Então, combinou, é mais difícil que as coisas saiam errado. Por quê? Porque às vezes na promessa tudo é muito bonitinho. Quando você vai pro acordo, aí o negócio fica mais sério. Entendido isso, por onde que começa a reconstrução? No centro dessa pirâmide, nós temos o amor e a admiração. A admiração sustenta e alimenta o amor.
É por isso que quando as mágoas são recorrentes, a admiração começa a acabar e o amor ele é enfraquecido. Não é que o amor acaba, o amor enfraquece. Por quê? Porque se eu não admiro mais a pessoa que está comigo, se eu olho para aquela pessoa e eu não enxergo aquela pessoa com bons olhos, eu não consigo enxergar coisas boas, características boas naquela pessoa, eu começo a não ter mais vontade de construir algo com aquela pessoa. E isso enfraquece muito o meu desejo genuíno de fazer a minha parte no relacionamento, de me dedicar, de realmente querer aquilo pra mim. Então, o amor depende muito da admiração. Não adianta só ter o sentimento. Eu tenho sentimento e não admiro. Opa, alerta. É bem provável que seja dependência emocional, é bem provável que seja ferida emocional. Se você ama alguém, mas não admira, não é amor. Não tem amor sem admiração, tá? Então, é até um exercício para quem tá em casa conseguir avaliar o que sente. O quanto aquele amor é realmente um amor de construção. Porque a construção do amor depende da admiração. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu quero sair da crise no relacionamento é tomar a decisão, é conversar, é falar pro outro que eu vou fazer a minha parte, determinar uma janela de tempo. Determinei a janela de tempo de 3 a 6 meses. Eu gosto bastante de 6 meses, porque é um período que não é nem tão longo, nem tão curto, e que dá tempo de você ver muitas coisas acontecendo na relação. Agora, se você já tá muito desgastada, se você já tentou muitas coisas, se você já fez muitas coisas, saiba que em 3 meses você já consegue ter clareza de muitas, se alguns movimentos estão funcionando ou não. 3 meses você já percebe muitas coisas, tá? Só que às vezes a pessoa precisa de um tempo a mais para tomar uma decisão, para realmente entender, não, ele não vai mudar e eu tenho que tomar uma decisão. Ou ela não vai mudar e eu tenho que tomar uma decisão, tá? 6 meses é um bom período. Pensa que 6 meses da tua vida, se você já tá num relacionamento de anos, não é tanto tempo assim, tá? Mas às vezes é o suficiente pra relação ter uma chance pra valer, ou então pra você sair do relacionamento segura de que não vai voltar pra ele, tá? Começou a trabalhar a admiração, nós temos então decisões práticas aqui que envolvem voltar a admirar o outro ou voltar a ser admirada. Uma coisa que as pessoas não se dão conta é que elas mudam. Eu não sou a mesma pessoa que meu marido casou. Ele não é o mesmo homem com o qual eu casei. Isso acontece em todas as relações, porque com o passar do tempo nós vamos mudando. Só que tem gente que muda pra melhor e tem gente que muda pra pior. Tem muita gente que quando casou, quando começou a namorar, era uma pessoa interessante, tinha sonhos, tinha projetos, era uma pessoa animada, era uma pessoa pra frente. E que hoje é uma pessoa totalmente dependente. É uma pessoa que não tem amigos, é uma pessoa que não tem hobbies, é uma pessoa que não se sente feliz, é uma pessoa que só critica, é uma pessoa que tem hábitos que são altamente nocivos, comportamentos que são disfuncionais. E a pessoa não se dá conta, às vezes, que ela não é mais alguém admirável naquele relacionamento. E isso pode acontecer com os dois também. Então esse é o momento de avaliação, assim, verdade nua e crua, o quanto eu estou sendo admirável para o meu parceiro, o quanto o meu parceiro está sendo admirável para mim. Só que como eu não posso mudar o outro, eu tenho que mudar a mim. Então, nessa parte da admiração, o que eu preciso fazer quando eu estou em processo de reconstruir a relação? Eu preciso trazer de novo a admiração. E como que eu faço isso? Eu olho para mim e vejo o que eu preciso mudar em mim, mas eu também posso construir momentos na relação que vão reacender essa chama da admiração, sabe? Relembrar coisas do passado, boas, né? Construções daquele casal. Então, aquela conversa assim, nossa, olha o que nós construímos até aqui. Olha quanta coisa que a gente passou para chegar até aqui, porque isso reacende a admiração que às vezes tá lá apagada pela mágoa. E aí, quando o casal tem conversas de, nossa, nós passamos por esses desafios, nós enfrentamos isso, volta aquela admiração um pelo outro, sabe? Um lembra o outro quem já foi um dia. Criar situações novas para realmente se apresentar para outra pessoa. O que é isso? Às vezes o outro não te conhece mais e você tem que se apresentar de novo. Mostrar o que você gosta, mostrar o que você acredita, mostrar as suas opiniões, mostrar as coisas que são interessantes para você. Para que a pessoa olhe e diga, uau, né? Eu não tava mais prestando atenção nela, eu não tava mais prestando atenção nele. Que pessoa interessante. Por que às vezes as pessoas precisam terminar um relacionamento para elas perceberem que o par é interessante? Justamente porque não estavam mais se olhando na relação. E aí quando a relação acaba, ou quando acontece um tempo, uma pausa, um olha pro outro e fala, nossa, mas essa pessoa é muito interessante. Só que às vezes já é tarde demais para aquele relacionamento. Então, nutrir a admiração.
Nutrir o amor. Como é que eu vou nutrir o amor? Me sacrificando. Como é que eu vou nutrir o amor? Fazendo o que tem que ser feito. Não é porque o outro não tá fazendo a parte dele que eu não vou fazer a minha. Não é porque o outro não tá dando o melhor dele que eu não vou dar o meu. Então, quanto mais eu alimento esse amor, essa decisão de amar, eu vou nutrindo o centro do relacionamento. Eu vou cuidando para que essa relação tenha uma base ali, tenha uma coisa forte. Então, estou nutrindo o amor, estou nutrindo a admiração. Vamos pro próximo pilar. Sexualidade. Eu sei que agora tem um monte de gente discordando. Como assim que na reconstrução nós vamos para sexualidade? Mas vocês viram que antes da sexualidade a gente tem a decisão, a janela de tempo, a gente tem a comunicação e o amor. Então a gente tem vários pontos que vêm antes do sexo. E sexualidade não é só ato sexual. Sexualidade é encoxadinha, é beijo de língua, é abraço, é aconchego, é pezinho com pezinho. É a parte gostosa do relacionamento. A sexualidade é uma das coisas mais preciosas que existe num casamento. A sexualidade é algo que numa relação monogâmica você só tem com teu parceiro, com tua parceira. É por isso que é tão rico, é tão único. As outras coisas você pode ter com outras pessoas. A amizade, a parceria, a admiração, até o amor, porque são outros tipos de amor. Você pode ter com várias outras pessoas, mas a sexualidade... Não. A sexualidade é com teu parceiro ou parceira. É por isso que é tão importante nutrir a sexualidade. E aí você tomou a decisão, você está se movimentando para recuperar a admiração com programas. Às vezes assim, o casal ia no cachorro quente quando começou a relação. E aí nunca mais foram. Aquele convite, vamos lá comer um cachorro quente. Aí volta naquele lugar de origem que remete a tantas lembranças boas, que tem toda uma conexão, que tem toda uma memória afetiva. E aí tem um momento descontraído, um momento divertido, onde um pode olhar pro outro. Isso é reforçar a admiração, tá? Então não começa direto na cama. Esse é um erro comum, frequente. Voltamos, vamos dar mais uma chance e pronto, vamos namorar, vamos sair pra jantar e ir pro motel. Não que não possa fazer isso, mas é que de maneira geral não funciona. Então aqui a sexualidade, essa intimidade, esse carinho, essa vontade de estar junto, essa decisão realmente de ter uma intimidade com a pessoa que está com você. Depois disso, nós temos a parceria. Nós temos o vamos, né? Esse vamos é eu tô com você, você tá comigo, é o apoio incondicional. Um relacionamento não funciona sem apoio incondicional. E o que é apoio incondicional? Não é um ser melhor amigo do outro. Não é que não possa, tá? Mas é porque existem papéis na nossa vida. Quando nós colocamos a pessoa que é o nosso amor em todos os papéis que nós precisamos preencher, isso, com o passar dos anos, pode se tornar extremamente pesado para os dois. Então, o meu marido, ele é meu amigo, mas ele não é meu melhor amigo. Eu tenho melhores amigas, que eu tenho conversas que eu não vou ter com meu marido. Porque uma que ele não vai entender. E outra que ele não pensa como eu sobre muitas coisas. Então, eu tenho mais acolhimento, eu tenho mais trocas que são muito gostosas com amigas sobre alguns assuntos do que com o meu marido. Porque não cabe. Assim como tem assuntos que ele conversa com os amigos dele, que provavelmente ele não conversa comigo. Porque eu não sou a melhor pessoa para ele conversar. E a gente entender que a gente não tem que atender a todas as expectativas e a todos os papéis de um relacionamento, torna a relação mais leve, tá? Então, esse apoio incondicional, ele tem relação com eu estou com você. Você está comigo e nós estamos juntos. Então, por mais que às vezes eu não concorde com a outra pessoa, se aquilo que a pessoa vai fazer é extremamente importante para ela, eu estarei com ela, desde que a decisão dela não nos prejudique. Então, não é um apoio de qualquer forma, é um apoio relacionado com a construção que nós temos. E sendo essa construção saudável, eu sei que essa pessoa não vai tomar decisões que vão nos prejudicar. Quando nós temos um cenário que é o contrário, uma relação disfuncional, aí provavelmente essa pessoa só vai pensar nela, mas aí nós estamos falando de um casamento que não é nem em crise. É um casamento que nunca funcionou, é um casamento que não deveria ter acontecido e que aconteceu, onde as pessoas estão mal casadas, onde as pessoas estão com alguém que não está pronto e disposto a viver um relacionamento adulto. Então o vamos é aquela troca que não tem inveja. Eu torço pelo melhor do outro, o outro torce pelo meu melhor, eu apoio o outro naquilo que é possível, ele me apoia naquilo que é possível e nós crescemos juntos. A leveza da relação tá muito nesse pilar. Quando o casal namora,
geralmente tem muita parceria. Ah, vamos em tal lugar? Vamos. A pessoa nem gosta, mas ela vai. Ah, vamos. É tudo vamos, né? Por quê? Porque é início, porque você quer que a pessoa pense bem de você, porque você tá interessada, porque você quer que a pessoa te escolha. E aí, nisso, você vai tomando decisões pra ser vista, pra ser valorizada, pra ser visto, valorizado, enfim, porque os homens fazem a mesma coisa. Tudo é mais fácil. E aí, a pessoa te conta uma coisa e você não julga, você não critica, você não repreende a pessoa. Por quê? Porque você tá ali ouvindo e fala, ai, que legal, ai, que bacana, né? Mesmo que você não ache que é tudo aquilo. Só que depois que casa, existe uma permissão pra você não ser tão parceiro, muitas vezes. E isso vai fazendo com que, por vezes, no relacionamento, um não tenha vontade de compartilhar as coisas com o outro. Porque cada vez que compartilha, é uma chapuletada. Cada vez que compartilha é uma crítica. Cada vez que compartilha é uma briga. Cada vez que compartilha é um problema. Tem casais que estão competindo. Que um tem inveja do outro. Pelo sucesso, ou pelo crescimento, ou por qualquer que seja a conquista. Isso é muito, muito, muito triste. Então, esse vamos é recuperar essa parceria. Vamos fazer uma viagem diferente, vamos para um lugar diferente, vamos realizar um sonho teu, vamos realizar um sonho meu, sabe? É um lugar que existe essa possibilidade de recomeço para a relação, onde a relação fica mais leve. Então, se tá faltando leveza na relação, tá faltando parceria, tá faltando esse lado amigo da relação, onde um tá ali torcendo pelo outro, e um tá ali fazendo o seu melhor pelo outro, tá? E por fim, um pilar que é muito importante. Esse pilar, no início do relacionamento, ele não é tão conversado. Só que em relacionamentos de longa data, que já passaram por muitas crises, esse pilar sempre é um pilar muito forte. Inclusive, quando as coisas ficam muito difíceis, é o que faz muitas vezes com que aquele casal continue se escolhendo. Objetivos em comum. Em uma relação precisam existir os meus sonhos, os seus sonhos e os nossos sonhos. Se eu não tenho um projeto de vida, quando eu conheço alguém, eu me encaixo no projeto de vida do outro e eu me torno extremamente dependente da vida do outro. O que isso vai fazer? Com que eu me anule na relação, com que eu não me admire, com que a minha autoestima fique baixa, com que eu não entenda o meu valor, com que eu não entenda que eu posso mais. E se um dia aquele relacionamento terminar, eu ficarei sem nada. E aqui eu não tô falando de nada financeiro, é nada no sentido de eu perdi a minha identidade, eu não sei por onde recomeçar. Se o outro não tem um projeto de vida, ele se encaixa no meu projeto de vida. O que parece muito cômodo no início, mas que com o passar do tempo vira um problema também. Vira um problema porque não dá pra eu me encaixar na vida do outro e achar que isso vai funcionar, ou o outro se encaixar na minha vida e achar que vai funcionar. Nós somos seres humanos que precisamos manter a nossa independência num relacionamento. Precisamos manter a nossa individualidade, o nosso ser do indivíduo, com os nossos gostos, com os nossos interesses. Então, quando um se encaixa no outro, não dá. Agora, quando um compartilha com o outro, acontece esse entrelaçamento de vida, onde nós dois nos entrelaçamos, eu contribuindo com o outro, ele contribuindo comigo, e aí nós construímos juntos, porque aí existem os nossos sonhos. Então, existem sonhos que meu parceiro não vai ter, ou a minha parceira não vai ter, e está tudo bem desde que a pessoa me apoie, desde que a pessoa torça por mim. Tem coisas, tem aventuras que são solitárias na nossa vida, porque o outro não tem que viver tudo que eu quero junto comigo. Essa ideia, essa utopia desse amor romântico, que é tudo junto, que os dois gostam das mesmas coisas e querem as mesmas coisas, isso é totalmente irreal. Então, um não pode ficar esperando pelo outro o tempo todo. Só que se eu tenho os meus projetos, o outro tem os projetos dele, e nós não temos os nossos projetos, isso também não é casamento. E é uma base muito importante. Então, os objetivos em comum, às vezes, não existem. E são o motivo da crise no casamento. Especialmente depois de 8 anos de relacionamento, os objetivos se tornam ainda mais importantes. Essa é a última etapa dessa reconstrução. É pensar em projetos em comum, pequenos, grandes sonhos, coisas que podem ser realizadas daqui a um mês, mas coisas que podem ser realizadas daqui a 5 anos. E talvez no caminho o casal tenha que recalcular a rota, porque as coisas também mudam. Mas só o fato do casal sonhar junto e querer junto é o suficiente para que o casal se esforce quando as coisas ficarem difíceis, para que exista o desejo de permanecer na relação. Admiração, amor, sexualidade, parceria, objetivos em comum.
Tudo isso faz com que a conexão aumente. E essa conexão, ela é fundamental para que o casal siga se escolhendo. Porque amar alguém é seguir escolhendo amar aquela pessoa dia após dia, mesmo nos dias difíceis. Eu escolho você, eu vejo você, você é importante para mim. E às vezes essa não é uma escolha fácil, não é. Especialmente quando tem uma crise. E por isso que é importante decidir recomeçar, decidir fazer diferente, decidir fazer melhor. As relações têm andado tão líquidas, as relações têm sido tão instáveis e tão descartáveis, e nós precisamos mudar isso. E esse olhar começa a mudar quando as pessoas entendem que o relacionamento não será resolvido com divórcio na maioria das vezes, porque o problema vai continuar existindo, existirá uma nova relação, uma nova pessoa. Por mais que a pessoa prometa na hora do divórcio que ela nunca mais vai se relacionar, em algum momento ela vai se relacionar novamente, vai se machucar novamente e vai continuar repetindo os velhos hábitos. Não dá para projetar que a felicidade, que a mudança tá no outro. Não dá, porque é chave e fechadura. Se eu não mudo, eu tenho que ter consciência que eu posso mudar de relacionamento, mas eu vou me conectar com uma situação muito parecida na minha vida. Então, para quem tem casa, esse é um começo. Esse é um começo real e totalmente possível para quem está vivendo uma crise. E não tem uma chave mágica. Não tem, leva tempo para reconstruir um relacionamento, leva tempo para sair de uma crise no casamento, mas quando o casal tá disposto e tem esse compromisso forte com a relação e um com o outro, saem da relação mais fortalecidos, saem da relação prontos para viver coisas ainda melhores e coisas ainda maiores. As crises, assim como na vida, elas são parte de um relacionamento. Não existe relacionamento em crise, só tem gente que não admite que tá em crise. Tá? Por quê? Porque existem vários fatores que levam uma relação e um casal a entrar em crise. Mas isso não determina o fim de uma relação. Não é para ter medo da crise, não. É para aproveitar a crise, para crescer, para aprender, para se desenvolver, para se lapidar. E é assim que o amor cresce. Se você do outro lado tá passando por um momento muito difícil, tá passando por uma crise no teu casamento, escolha fazer aquilo que te cabe. Hoje eu compartilhei aqui algumas possibilidades. Agora é sobre você levar para ação. É sobre você refletir, é sobre você talvez internalizar primeiro no teu coração essa decisão, escolhendo um caminho mais fácil. E eu sei que talvez começar não vai ser de imediato, porque você tá na dor. Talvez enquanto você olha para a relação, você tenha que olhar para si, para você se cuidar, para você se curar, para você ficar bem. Porque talvez você não esteja nem conseguindo dar o teu melhor para a relação. E se você não está dando o seu melhor, volte-se para si. Use aquela questão, aquela metáfora, né, da máscara de oxigênio primeiro em você. Cuide de você, fortaleça a tua autoestima. Tem episódios sobre isso também. Dá uma procurada. Cuide-se bem. E cuidando-se bem, você pode fazer o melhor pelo relacionamento, ok? Duda, muito obrigada pela tua participação. Eu amei estar aqui com você. Eu também amei estar aqui com você, com todos que estão em casa. Então, até a próxima. Gente... cada assunto é muito especial para mim, muito importante. Eu sei que tem pessoas que vão ouvir, assistir e logo vão entrar em prática. Eu sei que tem pessoas que vão demorar um pouco mais. Mas se esse conteúdo puder chegar em uma casa, em uma família que vai aproveitar isso aqui, vai fazer diferente, a minha missão já terá sido cumprida. Eu espero de verdade que se você nesse momento está passando por uma crise, você não deixe de forma nenhuma isso se perder, sem você saber que você fez o seu melhor. Fique bem e até o próximo episódio.